Olá, sejam bem-vindos! Vamos cantar junto? Então vamos lá! Deus é bom, Ele cuida de mim, Ele cuida do céu, da terra e mar. Deus é bom, Deus é bom, Ele cuida dos meus pais e dos meus irmãos também. Deus é tão bom pra mim. Ai, que fome, ai, que fome, ai, que fome. Era um ai, que fome pra cá, um ai, que fome pra lá. Todo mundo reclamando que estava com muita fome. Deus tinha feito muitos milagres com Israel, ou para Israel e para cuidar de Israel. A última vez, Deus tinha confundido todo o exército da Síria, porque eles queriam invadir Israel, e ele confundiu todo mundo, e o exército da Síria foi parar no meio do exército de Israel. E aí o rei, então, de Israel, deu alimento para todo mundo, né? Para todo o povo, para todo o exército da Síria, e eles foram embora e lá contaram tudo para o rei da Síria. Então, por um bom tempo, a Síria não atacava mais Israel e eles viveram em paz por um bom tempo. E você acha que o povo de Israel ficou assim tão feliz porque eles não foram atacados, que eles passaram a obedecer a Deus, que eles começaram a ser muito gratos a Deus e etc. Nada disso. Eles se voltaram contra Deus de novo e passaram a ser desobedientes. De novo, passaram a desobedecer a Deus. Por causa disso, Deus deixou que o exército da Síria de novo atacasse Israel. Então, o exército da Síria bolou um plano, né? Eles pegaram e ficaram em volta de toda a cidade de Samaria, que era a capital de Israel. E aí ninguém podia sair, ninguém podia entrar, ninguém podia fazer nada, então não entrava e nem saía comida, e o povo começou a ficar sem comida, e começaram a ter fome, e olha, todo mundo, desde o mais rico ao mais pobre, todo mundo estava passando fome. E aí, eles não podiam, e a comida, o que tinha, estava muito cara, que só tinha comida de animal. E ainda assim, estava muito cara a comida de animal, não dava nem para comprar. E eles estavam lá, e que fome. E o rei estava muito bravo. Ele estava perturbado e muito bravo. Porque ele estava culpando Deus, ele estava bravo com Deus porque eles estavam passando aquela situação. Então, um dia uma mulher foi lá para o rei e falou assim: rei, faz alguma coisa, você podia fazer alguma coisa para ajudar a gente. Aí o rei falou assim para ela: se o senhor, né, se Deus não fizer nada, se ele não faz nada, o que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada. E o rei estava chateado porque o povo estava passando muita fome. Então, só que o rei também estava muito bravo e muito chateado com Eliseu, com o profeta Eliseu, porque ele achava que a culpa de tudo aquilo era do profeta Eliseu. Então, ele pegou e queria matar Eliseu. E ele ia matar mesmo, ele ia mandar matar Eliseu. E ele falou: eu vou matar Eliseu, porque ele é culpado de tudo isso. Então, ele mandou lá, né, o capataz dele para matar Eliseu, mas Eliseu, o profeta Eliseu, estava lá na casa dele, junto com os líderes de Samaria. E eles estavam lá, estavam conversando sobre muitas coisas. E o profeta, Deus pegou e avisou, de alguma forma, ele avisou o profeta, porque Deus falava com Eliseu, né? Ele era profeta de Deus. Então Deus avisou Eliseu que o rei iria mandar matá-lo. Então, os líderes que estavam com ele ficaram de guarda na porta e Eliseu ficou lá dentro. Eliseu sabia que ia vir o capataz lá para matar ele, mas que o rei viria junto. Então, ele ficou esperando. E dito e feito, daqui a pouco, não demorou muito, chegou lá, o capataz, e logo em seguida chegou o rei. Então,
Eliseu falou assim, olha, eu tenho uma mensagem de Deus para vocês, para todos vocês. Ele falou assim, essa fome que tá tendo vai acabar. A gente vai ter assim muita fartura de comida, vai ter muita comida e ainda o preço vai ser tanta comida que o preço da comida vai cair muito, vai ficar muito barato. Aí eles ficaram olhando, o rei falou assim, eu não acredito em nada disso, eu não acredito que Deus vai salvar a gente, que Deus vai ajudar a gente, eu não acredito mesmo. E o Eliseu falou assim, e isso vai acontecer amanhã. Então, eles foram para casa, né? Não aconteceu nada, o rei não fez nada, lógico, né? Com o profeta. E aí, durante aquela noite, eles foram, foi todo mundo dormir, né? Com a barriga roncando. Mas lá na porta da cidade, porque as cidades daquela época, elas eram cercadas, né? Tinham muros assim, e tinha geralmente uma porta ou um portão bem grande, que era o portão da cidade. E aí, Eliseu ficou na casa dele, mas lá naquela porta da cidade, tinham 4 leprosos. E lepra é uma doença que dá na pele, sabe? E é uma doença assim, que contagiava todo mundo. Naquela época não tinha cura para lepra. Então, lá em Israel tinha uma lei que se alguém estava com lepra, eles tinham que ficar fora da cidade, porque senão ia contaminar os outros, tinha que ficar longe, não podia ficar lá na cidade. Então, aqueles leprosos, né, os 4 leprosos, estavam fora da cidade. E aí, durante aquela noite, eles estavam com muita fome, eram dias sem comer, porque eles falaram, puxa, quando não tinha essa fome na cidade, ainda tinha gente que era boa e vinha aqui trazer comida. Agora nem comida para eles, nem comida pra gente. Aí eles tiveram uma ideia. Eles falaram, a gente podia ir lá no acampamento do exército da Síria, a gente podia pegar comida. Não sei, se a gente for preso, tudo bom, mas pelo menos a gente não vai morrer de fome. Se prenderem a gente, paciência, mas a gente não vai morrer de fome. Que eles já estavam quase morrendo de fome mesmo, de tanta fome. Então, enquanto eles estavam conversando, né, falando como que eles iam fazer, como que eles iam ir, como que eles iam entrar lá na cidade, né, para pegar comida, eles estavam conversando lá no exército da Síria. Era já de noite, já tinha anoitecido, e talvez eles estavam, não sei se recolhendo para dormir ou terminando de comer. A Bíblia não fala o que é que exatamente que estava acontecendo. Mas eles estavam lá, talvez, sei lá, limpando as armas, não sei. Mas eu sei que, de repente, a Bíblia conta que, de repente, começou um barulho de carruagens, de cavalos, e aquele barulho, e eles começaram a ficar assustados, o que é isso, aí, um perguntando pro outro, eles levantaram e trombavam no outro, o que tá acontecendo? Eu não sei, você não sabe, eu também não sei, o que tá acontecendo? Eu também não sei. Aí eu acho que o rei de Israel deve ter se juntado com outros reis, e eles estão atacando a gente agora. Então, e agora, o que a gente vai fazer? Aí eles largaram tudo lá e saíram correndo, porque eles ficaram com muito medo de ser atacados e que alguma coisa acontecesse com eles. E eles saíram correndo, largaram tudo para trás. Enquanto isso, os 4 leprosos, né, falaram, então, vamos lá, né, vamos lá no acampamento do exército da Síria. E eles, então, foram andando. Quando eles chegaram lá, estava um silêncio. Isso é, o que está acontecendo, né? Tá um silêncio, vamos falar baixinho, para que ninguém escuta a gente, pra gente não ser preso, tá bom? Mas estava um silêncio. Isso é, por que tá esse silêncio? Por que silêncio desse jeito? Aí eles foram olhando, e eles começaram a ver que no chão, as armas estavam jogadas no chão, tinha roupa,
E eles saíram, esse monte de coisa jogado no chão. E aí eles perceberam que eles estavam sozinhos lá no acampamento. E adivinha só, o que eles acharam lá? Eles acharam jogado roupa, eles acharam lá tudo deixado, né? Além das armas, de roupa, de ouro, de prata e sabe o que mais? De comida. Tinha um monte de comida e eles nem pensaram duas vezes, eles foram lá e ó, começaram a comer, bebia, comer, se encheram, né, deixaram ficar com a barriga até doendo de tanta comida. Aí eles estavam lá, aí eles falaram, vão pegar um pouco e guardar. Aí eles pegaram comida, pegaram roupa, pegaram prata, pegaram outro, e esconderam fora do acampamento, né, para ninguém ver. E aí eles voltaram para lá, pegaram mais coisa, e esconderam fora do acampamento. Mas eles começaram a pensar, puxa vida, a gente tá aqui e a gente tá comendo e o nosso povo lá, as crianças, os mais velhos, as mulheres, os homens, estão tudo passando fome. Eu acho que a gente devia contar para eles. É verdade, a gente devia contar e nem esperar amanhecer. A gente devia contar, que a gente, senão pode até ser preso. É verdade. Crianças, assim também a gente tem que sair contando para as pessoas sobre o evangelho. Porque aquela cidade estava com problema de fome, né? Eles estavam passando muita fome. Mas tem um problema muito pior que a fome, que afasta a gente de Deus. Sabe o que é? Isso mesmo, é o pecado. O pecado afasta a gente de Deus e não existe coisa pior do que se a gente ficar sem Deus e sem a proteção de Deus. Mas aqueles leprosos, então, eles foram correndo para a cidade e chegando lá na cidade, eles falaram com o guarda, o guarda lá do portão. E eles falaram, seu guarda, e contaram toda a história de tudo que tinha acontecido lá. Então, a notícia logo se espalhou pela cidade. E chegou, sabe aonde? Chegou lá no palácio, lá no rei. O rei de Israel ouviu. E o rei de Israel, então, falou, eu não acredito em nada disso. Isso aí deve ser uma cilada da Síria. Eles querem que a gente saia todo mundo aqui da cidade para ir lá buscar comida. E eles vêm aqui e invadem Israel. E aí a gente tá perdido. Não acredito em nada disso. Aí os conselheiros do rei falaram, rei, por que o senhor podia mandar então alguns espiões? Eles vão lá na Síria e eles espiam lá, né, sem ninguém ver eles. E a gente fica sabendo se essa história é verdade ou não. Então o rei fez assim, ele mandou espiões e os espiões espiaram por tudo, até pela estrada, e na estrada encontraram ainda as coisas que os exércitos sírios tinham deixado até no caminho. E aí eles voltaram lá para Israel e falaram para o rei, rei, é tudo verdade, realmente o exército da Síria está longe, a gente pode ir lá e pode pegar comida. Então o rei não acreditou em nada disso, e não adianta, mas o exército, o povo da Samaria, né, o povo de Israel, saíram correndo e foram lá onde estava o acampamento do exército da Síria, e aí eles se fartaram, eles comeram, eles beberam, e como o profeta Eliseu falou, tinha bastante comida, e tinha ainda, como tinha tanta comida, o preço da comida lá em Samaria começou a cair e a comida ficou muito barata, porque agora tinha bastante, né? Então, crianças, essa é um pouco da história do profeta Eliseu. E toda a vida de Eliseu, ele foi fiel ao Senhor e ele nunca deixou de obedecer ao Senhor, sempre foi fiel. E aquelas pessoas, elas acreditaram naquilo que os leprosos fizeram, acreditaram naquilo que Eliseu falou, que ia ter comida no dia seguinte. E na Bíblia diz, Jesus fala algo assim também, ele fala, quem
ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então, do mesmo jeito que aquelas pessoas foram salvas, porque elas creram, elas acreditaram nas palavras dos leprosos, naquela boa notícia que os leprosos deram. Também a Bíblia fala que todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Então, se você ainda não creu no Senhor Jesus, você pode crer, você pode confiar que o Senhor, Deus quer que todas as pessoas se salvem, mas só vão ser salvas aqueles que crerem que Jesus veio e morreu na cruz para que a gente tivesse o perdão dos nossos pecados. Ele foi castigado no nosso lugar e no terceiro dia Jesus ressuscitou e hoje ele está vivo. E você também, que já tem o Senhor Jesus, você pode fazer que nem os leprosos e anunciar e falar para todo mundo que Jesus é o Salvador. E muitas pessoas vão ter a vida eterna e vão ser salvas. Então, agora a gente vai orar, mas não se esqueça, antes de orarmos, dê o seu joinha. Quem não é inscrito, se inscreva aqui no canal e também ative o sininho, para que assim todas essas histórias que a tia conta possam ir para muita gente, muitas pessoas possam ouvir do amor de Jesus, tá bom? Então, feche os seus olhinhos, cruze os seus dedinhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor é tão bom e o Senhor cuida de nós. Obrigado pela vida do profeta Eliseu, que é um exemplo para nós, Pai, porque ele sempre foi fiel, ele sempre foi íntegro, Senhor, e ele sempre te obedeceu. Obrigado e ajude a gente a ser assim, Senhor, como o profeta Eliseu, a gente te obedecer, a gente ouvir o que o Senhor fala e também a gente falar do Senhor Jesus para um monte de pessoas. Dê coragem para a gente e coloque as palavras na nossa boca. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, um beijo muito grande e até a próxima história.